Fala aí galera, beleza? Professor Patrick aqui na área mais uma vez. E hoje nós vamos falar com a primeira série do ensino médio, beleza? O tema de hoje é Nova Ordem Mundial, que está lá no capítulo 5, tá? Módulo 5 de Geografia 2. Módulo 5 de Geografia 2. E falando de Nova Ordem Mundial, a gente vai estar dando continuidade à aula passada. Na aula passada a gente viu o módulo 4 que também falava desse tema, tá? Então a ideia é a gente dar aí prosseguimento a isso, beleza? Então, Nova Ordem Mundial, só para a gente poder relembrar, ela vem após a Velha Ordem Mundial. A gente tinha o que na Velha Ordem Mundial? O mundo bipolar, o mundo liderado aí por dois blocos, né? O capitalista e o socialista. O capitalista representado pelos Estados Unidos e o socialista representado pela União Soviética. Após a desintegração da União Soviética, quando a União Soviética de fato acaba, a gente passa para uma nova ordem mundial, beleza? E nessa nova ordem mundial a gente começa a perceber aqui as mudanças nessas questões relacionadas à polaridade, beleza? Quando a gente fala em questões econômicas, a gente pensa num mundo multipolar, tá? A gente observa ali a formação da tríade capitalista, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, Japão e Alemanha, né? Três grandes forças econômicas, tá? Quando a gente fala de multipolaridade, a gente fala de economia, tá? Forças econômicas. Então temos aqui Estados Unidos, tá? O país que veio vitorioso da Guerra Fria, se firmando como grande potência mundial. O Japão, mas uma representação asiática da nova ordem mundial, né? Como grande força econômica. E a Alemanha, a representação europeia, né? no mundo multipolar, ok? Hoje, como eu já falei com vocês também na aula passada, a gente pode inclusive já incluir a China aqui, beleza? A China hoje ela tem um PIB que caminha a passos largos, né, para superar o dos Estados Unidos. É o segundo maior PIB do mundo, da China, e caminha bem forte, bem firme, e tudo indica que daqui a algum tempo ele pode sim passar o PIB dos Estados Unidos, tá? Então passando a ser aí o maior PIB do planeta. Unipolaridade. Quando a gente fala de unipolaridade, a gente está pensando mais em questões geopolíticas. Eu não estou mais falando mais de questões econômicas somente, tá? Então, quando a gente fala em questões geopolíticas, a gente coloca, né, destaca aqui a supremacia dos Estados Unidos, tá? Ainda mais na nova ordem mundial, onde você tem aí os Estados Unidos agindo, né, internacionalmente, obviamente em outros territórios, tá? No sentido de se firmar como grande potência mundial, beleza? Unimultipolaridade. Aqui quando eu falo de unimultipolaridade, eu estou fazendo uma junção dos dois conceitos, tá? Ou seja, eu vou ter uma unipolaridade geopolítica. Falando de questões geopolíticas, eu vou ter um mundo unipolar, tá? Com a supremacia dos Estados Unidos, porém com uma multipolaridade econômica. Se a gente pensar em questões econômicas, eu vou ter um mundo multipolar. Questões geopolíticas, eu vou ter um mundo unipolar, tá? Então você pode sim, né, juntar os dois conceitos, tá? Formando a unimultipolaridade. Tranquilo isso, gente? Então, dando continuidade, no mundo, né, agora com a nova ordem mundial, a gente vai ter aí algumas organizações surgindo lá, principais organismos internacionais, tá? Falando aqui dos mais importantes, primeiramente OMC, Organização Mundial do Comércio, tá? Organização Mundial do Comércio, então você já para e pensa, se o nome é Organização Mundial do Comércio, ela vai tratar de alguma coisa relacionada a comércio, tá? Então, basicamente isso. Aqui, ó, o objetivo de promover a abertura comercial, tá? Então, o objetivo básico da OMC é facilitar as trocas comerciais entre os territórios, beleza? OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tá? Aqui você já vai ter uma organização de cunho militar, tentando promover colaboração com territórios que precisem de alguma intervenção militar, tá? A OTAN ela colaborou, por exemplo, com na guerra do Kosovo, né, para tentar proteger o Kosovo, né, dos soldados sérvios. Então a gente tem aqui algumas questões onde a OTAN acaba interferindo por justamente ser uma organização de cunho militar, beleza? FMI,
Fundo Monetário Internacional. Aqui eu estou falando de cooperação financeira, tá? O FMI ele vai ter seus membros e você vai ter ali uma possibilidade dentro do FMI, né, caso seja necessário, de você solicitar, como se fosse um empréstimo, tá? Então países acabam pedindo dinheiro emprestado ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Mas quem é que financia o Fundo Monetário Internacional? Os próprios países membros, tá? Colaboram ali para que algum valor, né, que seja solicitado por um determinado território seja emprestado e você vai, né, como se fosse fazendo um empréstimo e você vai fazendo o pagamento disso, né? Como se fosse uma prestação, beleza? Então é como se fosse uma prestação que você fez com o Fundo Monetário Internacional. É um organismo que visa justamente isso, uma cooperação financeira entre os territórios, tá? Olha lá, ONU, Organização das Nações Unidas. Presta bem atenção. A ONU é o organismo mais importante, beleza? É o organismo mais importante. O objetivo de manter a paz mundial. E olha que interessante, a ONU ela está situada nos Estados Unidos, beleza? Então, é o organismo mais importante do mundo, né? Considerado o mais importante do mundo, está situado no território estadunidense, tá? Ou seja, você com isso pode sim estabelecer uma ligação com a importância geopolítica dos Estados Unidos, né, a nível mundial. Ok? Então, olha lá, organismo mais importante, objetivo de manter a paz mundial. Tá? Objetivo de manter a paz e a segurança internacional. Então, aqui, cooperação entre os povos, olha lá, solução de problemas econômicos, sociais, culturais e humanitários. A ideia da ONU é basicamente essa. Por isso é tratada como o organismo mais importante aí, internacionalmente falando. Beleza? Agora falando de alguns conflitos, né, da nova ordem mundial. E por que eu estou destacando esses conflitos aqui, basicamente? Porque eles vão demonstrar justamente essas forças. Por exemplo, a questão da força geopolítica dos Estados Unidos, a gente já retrata justamente aqui na Primeira Guerra do Golfo. Acompanha comigo aqui, ó. Iraque invade o Kuwait em 1990, tá? Então Saddam Hussein, tá, líder iraquiano, o que ele vai alegar? Ele vai alegar que tem direito histórico sobre o território de Kuwait, tá? Só que o que acontece? Ele diz que tem direito histórico, ele afirma que aquilo ali seria a 19ª província, né? Então ele afirma ter direito histórico sobre aquele território. Olha lá, só que percebe aqui, ó, com o domínio, Saddam Hussein conquistaria grandes reservas de petróleo, tá? E ainda aumentaria sua saída para o mar. Então, pensa que, na verdade, talvez o interesse dele não seja só por uma questão histórica, né? Não é só porque ele se diz ter direito, é porque ele tem interesse econômico naquele território. Você tem ali uma das maiores jazidas de petróleo, né? Reserva de petróleo do planeta, tá? E você ainda aumenta a sua saída para o mar. Aumentar a saída para o mar é importante demais estrategicamente falando, né, para o território. Então você ter uma boa saída para o mar é estrategicamente importante. Beleza? Olha só agora a resposta disso daí, ó. Estados Unidos liderando tropas de 20 países, ou seja, ele já se coloca como líder no momento em que ele consegue convocar, né, tropas de 20 países para poder justamente interferir nessa ação iraquiana lá. Liderando tropas de 20 países, invadem o território e libertam rapidamente o Kuwait. Beleza? Então, você tem os Estados Unidos numa posição de liderança. E isso, consequentemente, provoca isso aqui. Ó, o conflito confirma os Estados Unidos como grande liderança mundial. Beleza? Então, a grande ideia desse conflito não é só observar ele de maneira rasa. A gente perceber ali que a ideia dos Estados Unidos também é se colocar como grande liderança. Tá? A gente vai pensar nos Estados Unidos como sendo um país bonzinho por ter ido lá e ter libertado o Kuwait. Ele tem interesses também nisso. Tá? O Kuwait é um bom parceiro para os Estados Unidos pela quantidade de petróleo que tem. Tá? O Kuwait é um território que tem a acrescentar também para o território, para os Estados Unidos. Então, você tem ali um interesse. Tá? Até porque os Estados Unidos já teve a oportunidade de interferir em muitos outros conflitos, né? Muitos que ocorrem na África, que ocorrem atualmente,
e não faz, tá? Então você vai ter aqui um interesse também dos Estados Unidos, né, em interferir aqui nesse caso, tá? E principalmente aqui eu estou falando dele se firmar como grande liderança mundial, ok? Guerra da Bósnia, eu falei na semana passada sobre a dissolução da Iugoslávia, tá? Falei bem basicamente sobre essa dissolução e a gente vai tratar aqui da Guerra da Bósnia, tá? E vai falar também um pouquinho sobre a Guerra do Kosovo, que foram duas guerras que fizeram aí, que foram diferentes, tá? Foram dois momentos da dissolução da Iugoslávia que foram diferentes justamente por você ter conflito. E foi um conflito sangrento, tá? Na Bósnia praticamente você teve um genocídio. Então a gente parar para pensar aqui, olha lá, primeiro, Guerra da Bósnia, ela vai ter, obviamente, né, ela é consequência da desintegração da Iugoslávia, tá? A Bósnia, ela vai declarar a independência lá em 1992, beleza? Alguns países declararam independência antes, por exemplo, a Eslovênia declarou independência antes, tá? E a Bósnia, quando declara independência, a Sérvia, ela vai contra, tá? No caso, eu falo Sérvia, mas até aquele momento ainda era Iugoslávia, tá? E por que ela vai contra, tá, essa ideia da Bósnia se tornar independente? Por causa de algumas questões, ó. Primeiro, a Sérvia, ela tem intenção de manter o domínio territorial, tá? Desculpa aqui. Manter o domínio territorial. Só consertando a palavra, tá? Unidade étnica. Então a ideia da Bósnia, da Sérvia, é manter o domínio territorial, tá, da Sérvia, que até aquele momento ainda se considerava, né, como Iugoslávia. Então, também, manter a unidade étnica. A gente tinha na população da Bósnia 30%, né, de sérvios. Então, eles não, por esse motivo também, eles não queriam abrir mão do território. E, por fim, eles têm uma saída para o mar, tá? A saída para o mar ali, que é bem interessante. Você, com a perda desse território, com a perda do território da Bósnia, a Sérvia, ela passaria a não ter mais essa saída, tá? Com o território da Bósnia, ela passa a ter uma proximidade com o mar, tá? Ela passa a ter uma proximidade com o mar, beleza? Então, ela perde essa proximidade quando ela perde esse território também. Então, a saída para o mar, a unidade étnica e o domínio territorial, tá? São os três motivos aí que fizeram com que a Iugoslávia, né, no caso ali da Sérvia, não quisesse a independência da Bósnia, beleza? Pessoal, voltando aqui um pouquinho, quando a gente fala de declaração de independência, a gente está falando basicamente o quê? Se eu estou me tornando independente, eu estou me tornando independente de alguma coisa. Então, é o que? Eu estou falando da Bósnia se tornando independente em relação à Iugoslávia, tá? E no histórico da Iugoslávia, a Sérvia, né, ali o território da Sérvia, sempre foi o mais importante, beleza? Então, foi sempre o território que acabou dominando. Os presidentes que tiveram, eles foram sérvios, né? Na história ali da Iugoslávia, foram da Sérvia. Então, você tem um território ali que dominava os outros, né, tá? Acabava dominando os outros. E você acaba não tendo aí essa aceitação. E foi um conflito muito sangrento. A Sérvia, a princípio, ela invade o território, né? Ela primeiro já começa cometendo genocídios. E você tinha uma ordem do presidente de promover ali uma limpeza étnica, tá? A ideia era justamente você aniquilar, né, crianças, idosos, homens, tá? O único grupo que eles deixavam vivos inicialmente eram mulheres em idade fértil, tá? E as tropas iam lá, né? Os soldados da Sérvia, inclusive, estupravam essas mulheres na intenção de engravidá-las para que nascesse um sérvio. Então, foi uma ideia também de limpeza étnica, tá? Então, foi sim uma guerra muito sangrenta, tá? Que acabou ali, ó, em 1995 tivemos um acordo de paz estabelecendo ali uma delimitação de fronteiras. Tranquilo? Guerra do Kosovo, população predominantemente muçulmana, tá? Predominante de muçulmanos, tá?
você teve, o que eu quero destacar mais nesse conflito aqui, é justamente isso, ó, a intervenção da OTAN sob comando dos Estados Unidos, tá? Ou seja, mais uma vez os Estados Unidos demonstrando a sua força política nesse território, tá? Demonstrando o quanto é importante militarmente, politicamente, né? O quanto ele tem força para poder interferir em outros territórios. Aqui você tem, inclusive, os Estados Unidos bombardeando o território da Iugoslávia, numa tentativa de impedir o quê? Um novo genocídio. Tá? A ideia aqui é tentar impedir um novo genocídio, como aconteceu aqui na Guerra da Bósnia. Então, você tem aí os Estados Unidos interferindo, né, e se firmando como grande potência, né, internacional. Ok, galera? Pessoal, mais uma vez, vamos lá, vamos repetir. Interessante que peguem a apostila, revejam a aula, façam as anotações, tá? Façam as marcações necessárias e estamos fechando o módulo 5, logo significa que você tem que fazer os exercícios dessa modulação, beleza? Para não chegar lá na frente com exercício acumulado, com trabalho acumulado. Tranquilo, galera? Um abraço a todos, valeu pela atenção.